Vamos orar, gente? Vamos. Eu sei que você já levantou, sentou, levantou, sentou. Vamos levantar de novo? E vamos dar as mãos e vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida, abençoe nossa família. Isso, o pessoal aí em cima. Vamos dar as nossas mãos e vamos juntos pedir ao Pai que derrame suas bênçãos sobre nós. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós declaramos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor a Ti. E desejamos que o nosso som, a nossa voz, o nosso coração chegue a Ti como um doce som. Receba, ó Deus, o nosso amor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo Teu cuidado constante. Te agradecemos pela bênção da Tua habitação em nós. Te agradecemos pelo Chico que está aqui com a gente há já tanto tempo depois daqueles momentos tão difíceis. Obrigado a Deus pela alegria que Ele leva a Marta, aos filhos e a todos nós aqui por vê-lo conosco sempre. E assim nós agradecemos por todos que vieram aqui essa noite. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui de mãos dadas, clamando a Ti pela Tua bênção, pela Tua presença, pela Tua cura para aqueles que dela necessitam, pela Tua paz sendo derramada em nossos corações, pacificando aqueles que estão em guerra, que estão em discórdias, em atritos com outros. Ó Deus, que a Tua paz seja derramada em nossos corações. Aqueles que estão em guerra consigo mesmos, com seus dilemas interiores, derrame da Tua paz sobre cada um aqui, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossas famílias. Precisamos de Ti para que a vida alcance nossas casas. Ó Deus, olhe para nós, olhe para todos aqueles que nos acompanham pela VEM VTV e que neste momento se unem a nós em oração e da mesma maneira clamam pela Tua presença. E assim nós Te pedimos que o Senhor nos dê a graça de que o Teu Espírito seja derramado em nossos corações essa noite, para que sejamos renovados, para que sejamos transformados, para que sejamos animados para vivermos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, lá em Israel, durante esses dias, teve uma história que animou muito os nossos dias e noites. Uma história de pescador. Ou uma história da pescaria de um único peixe, que foi pescado de uma forma inusitada. E aí a discussão era se era verdade ou se era mentira. Se era possível acreditar ou não naquela história. Então o pessoal lá me fez um desafio. Conta essa história lá no caminho domingo que vem e vê quantos acreditam nessa história. Mas eu não vou contar uma história só para vocês verem se vocês acreditam nela. Então eu resolvi fazer uma coisa. Eu vou contar histórias de um pescador hoje. Histórias de um pescador chamado Pedro. Mas antes de contar as histórias desse pescador chamado Pedro, eu vou contar a minha história de pescador. E a minha história de pescador aconteceu quando o meu filho mais velho, que hoje vai fazer 26 anos essa semana, tinha por volta de 9 anos. Nós fomos pescar em alto mar, lá em Bertioga, São Paulo, e fomos num barco muito grande, eram umas 30 pessoas da igreja, nós fomos lá pescar, já era a segunda vez que fazíamos isso. E o peixe, nossa, eu ia falar que o peixe tem 6 metros. Aí também é brincadeira, né? Aí é história de pescador mesmo. Ninguém vai acreditar num negócio desse. Mas então, depende, tem peixe de 6 metros. Baleia. Com anzol não vai dar certo. Mas então, o barco, ele ficava mais ou menos a uns 6 metros, o alto do barco, uns 6 metros da lâmina de água. Então era bem alto. E o meu filho tinha uns 9 anos, o meu cunhado preparou uma vara para ele pescar e simplesmente colocou a isca, jogou no mar e meu filho ficou lá, pequenininho, com aquela vara lá e está lá quietinho. Eu não sei pescar,
Então eu não estava pescando, eu só estava ali para fazer companhia para a turma. Até que meu filho começa a gritar, pai, me ajuda que eu pesquei. Aí eu fui ajudar meu filho e comecei a puxar o peixe que vinha batendo na água. E eu estou vendo o peixe vindo batendo na água e eu estou puxando. Meu filho subiu num lugar mais alto para acompanhar a pescaria do peixe dele. E eu estou puxando, até que ele chega ali embaixo e começa a subir. São 6 metros. E ele está se batendo. E eu estou vendo ele subir, né? Ele está subindo. Quando chega mais ou menos ali na altura dos 3 metros, mais ou menos, ele solta do anzol. Ele solta e começa a cair de boca aberta. Nisso que eu vejo ele caindo de boca aberta, eu pego o anzol, enfio dentro da boca dele, ainda no ar, faço assim e pego ele de novo. Mas uma coisa que é importante, uma coisa que é muito importante, esse momento que o peixe soltou, na minha percepção, tudo parou. Virou um slow motion, uma câmera lenta. E tudo aconteceu em câmera lenta. O peixe caía em câmera lenta. E eu vendo o peixe cair em câmera lenta, foi muito simples enfiar o anzol lá dentro da boca dele, com calma, com tranquilidade, para que pressa? Estava em câmera lenta. E aí, põe lá dentro e puxa. E eu pesquei o peixe. Eu não entendo por que ninguém acreditou. Quantos aqui acreditam nessa história? Levanta a mão. Cara, ninguém acredita? A Aline acredita. Obrigado, meu amor. Mas o meu filho também acredita. Eles lá não acreditaram. E aí pediram para eu, vamos falar com o seu filho, vamos ver se ele confirma essa história. E ligamos para o meu filho. E o meu filho disse, olha, eu me lembro direitinho. Até falou a roupa que ele estava, o topete do cabelo, e ele disse, vocês podem até não acreditar, mas isso realmente aconteceu. E eles continuaram não acreditando. O pastor Caio fez uma mensagem lá, e nessa mensagem o pastor citou a possibilidade real de que em determinado momento as coisas todas fiquem em câmera lenta. E ele citou alguns exemplos, e citou a do peixe, né, da minha pescaria. E isso acontece em alguns momentos drásticos. Para mim, talvez, o que tenha feito ficar em câmera lenta era o fato de que era o primeiro peixe que meu filho estava pescando. E eu não queria perder o peixe que ele estava pescando, por isso tudo ficou ali parado e eu simplesmente peguei o peixe. Bom, eu não contei para vocês acreditarem. Eu contei só porque aconteceu. Muito bem. Mas deixe-me contar uma outra história. Vamos ver se vocês acreditam nessa. Eu acho que ela é pior do que essa que eu acabei de contar. Muito pior. É a primeira história do pescador Pedro. Esse Pedro, ele estava pescando e chega um cobrador de impostos e entrega para ele uma cobrança. Ele tinha que pagar alguma coisa em torno aí de R$200 de imposto. Na moeda dele era dracma, 2 dracmas. Bom, ele encontra-se com Jesus logo em seguida, imediatamente após isso. E Jesus fala com ele, Pedro, vai lá no mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pescar, vai ter uma moeda de 4 dracmas na boca do peixe. Você pega essa moeda de 4 dracmas e paga o seu imposto, e o meu também. O Pedro foi lá, história do pescador Pedro. Ele foi lá, jogou o anzol, pescou o peixe e olha só o que tinha na boca do peixe. Uma moeda de 4 dracmas e ele foi lá e pagou o imposto dele e de Jesus. Quantos acreditam nessa história? Não dá para entender vocês. A minha história é muito mais crível do que essa de dracma dentro da boca de peixe. Agora vocês só acreditam porque é de Jesus. Jesus é mais crível que eu, né? Tá bom, eu dou esse desconto para vocês. Porque Jesus é mais crível. Então vocês acreditam nessa história de que uma moeda de 4 dracmas foi encontrada na boca de um peixe porque Jesus foi quem mandou Pedro ir fazer. Isso está registrado nos evangelhos, então nós acreditamos.
Você tem uma teoria para o meu peixe e você acha que foi alucinação. Tá bom, depois você me fala da teoria do peixe. Mas olha só, Jesus viveu o ministério dele, juntamente com seus discípulos, na região do Mar da Galileia. Eles eram pescadores, viviam da pesca. Portanto, Jesus teve muitas histórias, parábolas e eventos que ele contou e que se referiam a peixes. E eu quero hoje falar desse pescador peixe e de duas histórias especificamente que ele teve com pescaria. Vamos ver se vocês acreditam nessas outras histórias também. Porque eu acredito que a maioria não acredita nessas histórias de pescaria de Pedro. Vejam só, se você puder, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas 5 tem a primeira história de pescaria de Pedro, um pescador. Jesus chama os primeiros pescadores, discípulos. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, que é chamado aqui de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A partir desse ponto, Pedro deixa de ser pescador de peixe e vai fazer uma coisa mais difícil do que pescar peixe e mais milagrosa: pescar homens. E ele começou bem. Ele começou dizendo: afasta-te de mim, porque sou pecador. E depois disso, dessa declaração, desse pedido, desse reconhecimento, não temas, Pedro, não temas. Não importa que você seja pecador, não importa quem você seja, eu farei de você um pescador de homens. Ok. Essa mensagem para Pedro não é só para ele, é para nós. Triste o fato de que a igreja parece ter aplicado esse chamado para pescar homens apenas àqueles que são pastores, missionários. Eu me lembro de um tempo atrás em que uma música que falava sobre o chamado para ser pescador de homens e tinha que ser representado por alguns personagens, e todos os personagens que foram convidados a fazer a representação eram pastores e missionários, incluindo eu mesmo. Já passando essa ideia de que pescador de homem é aquele que deixa as suas funções, entre aspas, seculares, e se torna um profissional da pescaria de homens. Mas é claro que o chamado para a pescaria é para você e para mim.
Nós somos pescadores. Então deixe-me te perguntar, e você não precisa levantar a mão e nem declarar a contagem. Quantos você já pescou para Jesus? Essa semana. Quantas pessoas você pescou para Jesus essa semana? 10? 15? Uma? Nenhuma. Então vou fazer o seguinte, essa semana eu acho que está muito apertado, né? Quantas almas você pescou para Jesus no ano de 2017? Eu acho que esse é um dos problemas, né? Fazer contagem. Contagem de pescaria de homens. Quem conta, não pesca. A pescaria de homens virou, na verdade, estratégia de crescimento de igreja. Pescaria de homens virou relatório para ser entregue ao presbitério. Eu me lembro quando estava na igreja presbiteriana, eu tinha que prestar relatórios anuais, e tinha um item lá, quantas profissões de fé e batismo. Profissão de fé e batismo é a mesma coisa aqui, novos convertidos. Só profissão de fé não, porque pode ser uma criança que foi batizada antes e cresceu na igreja e professou a fé. Não, mas profissão de fé e batismo, isso é conversão. E a gente tinha que colocar o número de profissão de fé e batismo. E aqueles que, sem que tenham que prestar relatórios para igrejas, e eu mais de uma vez vi isso, dizendo, hoje nós salvamos tantas almas. Quantas vezes você que frequentou a igreja não viu a contagem de almas que foram salvas? Quantos convertidos nós tivemos no culto do domingo passado? Campanhas de evangelização. E que se faz a contagem de quantas pessoas se converteram naquela campanha de evangelização. Pescadores de homens, pescando homens e contando a quantidade de peixe pescado. Contudo, isso parece não ter absolutamente nenhuma relação com aquilo que Jesus estava falando para eles. Vocês serão pescadores de homens. E aí eu disse que nós não acreditamos nessas coisas, porque nós não acreditamos que nós somos pescadores de homens. Aliás, nós nem imaginamos como é que se pesca homens. E é por isso mesmo que nós entregamos essa função de pescar homens aos que aprenderam como pescar homens, aos que fizeram seminário, aos que fizeram teologia, aos que se tornaram missionários. Esses vão pelo mundo para se tornarem pescadores de homens, porque eles aprenderam como ser pescadores de homens. E você não acredita que você seja porque você não aprendeu, porque não te ensinaram a arte de pescar homens. Talvez então para nós nos tornarmos bons pescadores de homens durante esse ano de 2018 que mal começou, aliás, aqui no Brasil dizem que o ano só começa depois do carnaval, então acabamos de começar o ano. E se acabamos de começar o ano, é uma hora da gente parar e pensar como é que a gente se torna pescador de homens. Porque esse chamado de Jesus para sermos pescadores de homens é de uma ousadia muito grande. E pode ser interpretado por muitos, não apenas como ousadia, mas como uma coisa completamente equivocada. Quem é que dá direito a alguém de pescar alguém? Cada um que viva no seu aquário e que ninguém tente pescar ninguém. Tudo isso porque, de novo, a ideia de pescar homem se transforma em proselitismo. A ideia de que pescar alguém é tirá-lo de um determinado aquário e trazê-lo para outro. É fazer com que ele deixe de ser católico para ser evangélico. Fazer com que ele deixe de ser um budista, um espírita, para ser um protestante. Isso é proselitismo. E se nós considerarmos pescar homens como essa ideia, então realmente ela é horrorosa. E temos toda a razão de dizer que não faz o menor sentido isso que Jesus falou. E quando a pessoa entende pescar almas, pescar homens dessa forma, ela vai viver numa neurose dos números.
E essa neurose pelos números de convertidos, pelo número de homens que eu pesquei, leva à culpa. E a culpa leva a pessoa a achar que ela precisa pescar homens para se livrar da culpa. Eu tenho que pescar, eu tenho que pescar, eu tenho que pescar homens para Deus. Culpa. A culpa que nunca é resolvida por mais homens que se pesquem. E normalmente quem vai pescar pela culpa não pesca homens. Na melhor das hipóteses, cria um prosélito, um religioso, que só mudou de lugar, mas que ainda não foi pescado de acordo com Jesus. Tá bom, mas eu falei que nós íamos falar do pescador Pedro. É ele que está aqui nessa história. Foi ele que presenciou essa pesca maravilhosa. Lance a tua rede no lugar mais fundo, porque lá você vai encontrar peixe. Isso depois dele ter passado uma noite inteira tentando pescar. Ele vai, ele pesca, um barco não foi suficiente, chama outro barco e os dois barcos quase que afundam pelo peso de tanto peixe. E é para ele que Jesus disse: eu farei de você pescador de homens. Mas isso se estendeu ao irmão dele André, a João, a Tiago e a todos os outros discípulos. Eu farei de vocês pescadores de homens, e se estende a todos nós hoje aqui e em todos os tempos. Mas observe Pedro, porque talvez a trajetória de Pedro como pescador de homens, que ele se tornou a partir daqui, porque ele deixou tudo para seguir a Jesus, seja também a trajetória de muitos de nós, como pescadores de homens, e que explique o motivo pelo qual a gente não pesca, que a gente passa o ano inteiro sem pescar, homens e mulheres para Cristo. Talvez, como Pedro, a gente aprenda bem as coisas de Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro aprendeu com Jesus, ele sabia bem os termos que Jesus usava. Ele conhecia as histórias que Jesus contava. Ele sabia o que Jesus falava de si mesmo com respeito ao que haveria de acontecer e de onde ele veio. Pedro era uma pessoa extraordinariamente afoita, precipitada, gostava de falar e falava muito, e falava muita coisa que não devia falar, mas ele sempre era aquele que estava na frente para declarar coisas. Bom, e ele chega ao ponto do seu ponto máximo de revelação. E aquilo fez Pedro se inchar quando Jesus pergunta: o que é que dizem os homens que eu sou? E aí dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é isso, aquilo outro. Tá, e vocês? O que é que vocês dizem? E Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus abençoa Pedro e diz: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí o Pedro já: eita nós, que pescador de homem que eu sou. Sei como falar, eu sei recitar, eu sei declarar, eu sei tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito do Evangelho. Manda aqui que eu prego. Manda aqui que eu falo quem é Jesus. Me dê a oportunidade de um púlpito e eu assumo para falar de Jesus. Eu pego o microfone e falo de Jesus. Eu sei falar de Jesus. Eu sei que Ele é o Cristo. Eu sei que Ele é o prometido. Eu sei que Ele é o Messias. Eu sei que Ele é o Salvador. E eu sei que Ele foi enviado por Deus para salvar. Eu sei que Ele foi enviado. Tudo você pode saber de Jesus. Você tem a capacidade, como Pedro, de fazer uma declaração dessa e de repente ser até elogiado por uma multidão sobre, como é que ele fala de Deus. Olha como que o que ele diz vem de Deus. É Deus quem revelou para ele. Que belas palavras ele tem. Como ele sabe instruir a respeito de Jesus. Como ele sabe falar a respeito de Jesus. Talvez você possa decorar muitas coisas a respeito dele. E achar que isso é ser pescador de homens.
E talvez você pense que ser pescador de homens é ficar falando, declarando, ensinando, insistindo com o outro a respeito do conteúdo que você sabe a respeito de Jesus. Agora, pior que tudo, é quando esse conhecimento a respeito de Jesus, que nos faz encher-nos de ousadia, se transforma em presunção, em pretensão, em orgulho e pior, em desprezo ao outro. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Depois dessa declaração, Jesus fala: Pedro, arreda Satanás. Quando Pedro disse: não, de forma alguma o Senhor morrerá na cruz. Arreda Satanás. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro fala: eu te negar? Você não entendeu ainda não, Jesus. Você ouviu aquela declaração que eu fiz agorinha mesmo aqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te negar? Eu que conheço tudo a teu respeito, eu que sou íntimo do Senhor, eu que fiz uma declaração que foi o Espírito quem me revelou, eu te negar? Eu posso até, os outros podem até te negar, mas a mim vão ter que passar por cima de mim para que te peguem. Agora, todos esses outros, deles eu até espero que eles te neguem, mas eu não. E aí o pescador de homens, logo em seguida, não tem coragem de dar testemunho de Jesus. Você observou isso? Dar testemunho de Jesus. É o que pensam que significa pescar homens. Dar testemunho de Jesus. Ele não conseguiu dar testemunho de Jesus, nem para uma empregada. Você já passou por essa situação? De não conseguir dar testemunho de Jesus nem para a empregada? Do seu patrão, do seu amigo, lá no trabalho, na escola, vizinho, parente, você ter a oportunidade de falar de Jesus, de dar testemunho de Jesus, e aí você amarela. Não tem coragem de falar de Jesus. E talvez se te perguntassem, você até diria: não, tá, deixa isso para lá. Agora Pedro foi mais longe. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Sabe o que é que você e eu fazemos na maioria das vezes? É isso. Eu não o conheço. Podemos não falar isso, mas é exatamente assim que nós agimos. Eu não o conheço. Todas as vezes que temos que dar testemunho dele, a gente se cala. Se cala porque acha que é inconveniente. Se cala porque... Por que eu vou me calar? Eu vou me calar porque eu não quero passar vergonha. Eu não quero constranger o outro. A gente não tem dificuldade nenhuma de expor opiniões políticas. A gente briga por causa de política. A gente briga por causa das nossas posições políticas. Mas na hora de dar testemunho de Jesus, a gente se cala. Porque não é politicamente correto. Não é bom falar da minha fé para o outro. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Então eu volto à minha pergunta inicial. Quantas pessoas você pescou para Jesus no último ano? Isso talvez signifique quantos testemunhos você deu que foram aceitos? Quantas pessoas levantaram a mão? Quantas pessoas aceitaram a Jesus? Não é nada disso.
Que tal nós olharmos para Pedro de novo? Porque até esse momento, Pedro ainda não havia entendido. Como talvez a maioria de nós aqui ainda não entendeu. 2000 anos e nós não entendemos. 2000 anos e a gente continua com a mente religiosa do que é pescar pessoas para Cristo. É só olhar aqui, porque lá na frente, esse Pedro vai passar por outra pescaria. João 21. Se você puder, abra aí uma nova pescaria. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, os mesmos que estavam lá atrás com ele. E 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Que coisa estranha, né? Lá atrás, eles deixam as redes para se tornarem pescadores de homens, mas não deu certo. Já que não deu certo, vamos voltar a pescar peixe, porque essa de pescar homem não rolou. Eles voltam para a pescaria de peixe. Vou pescar, disse-lhe Simão, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois estava nu, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Ele nem esperou, ele foi nadando. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aqui está uma pergunta importantíssima. Simão Pedro, filho de João, você me ama? Só que Jesus, no texto que João escreveu, pergunta usando a palavra agapau, que vem do amor agape ou ágape, que significa um amor disposto a dar a própria vida. Pedro, você me ama a ponto de dar a própria vida? E Pedro responde, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que Pedro respondeu usando outra palavra, filéu, que significa,
Eu te amo como um grande amigo, mas isso é tudo. Quem havia acabado de negar, vergonhosamente, 3 vezes, e depois de ter dito, vão ter que passar por cima de mim, para te pegarem, para te matarem, depois de ter dito, todos esses outros podem te negar, mas eu não. A presunção daquele que acha que sabe, a presunção daquele que pensa que já entendeu, a presunção daquele que acha que é tão íntimo, mais do que qualquer outro, cujas declarações são revelações vindas de Deus. Esse negou 3 vezes e o galo cantou. Como é que ele poderia dizer, eu te amo, a pronto de dar a própria vida, sendo que ele não teve coragem nem sequer de reconhecê-lo? E Jesus estava vendo tudo aquilo. Diz o texto que Jesus viu quando Pedro o negou pela 3ª vez. Jesus olhou para Pedro e o galo cantou. Pedro, você me ama a ponto de dar a própria vida? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, mas não a ponto de dar a própria vida. E Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E de novo, a mesma coisa. Jesus pergunta com agapau, Pedro responde com filéu. E Jesus de novo, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Só que agora, Jesus pergunta pela 3ª vez, e de acordo com o texto de João, ele não usa mais a palavra agapau. Ele usa filéu. Como se João estivesse nos dizendo, usando essas palavras, que Jesus estava aceitando aquele amor frágil de Pedro. Pedro, você me ama? Usando o filéu, e Pedro responde, sim, Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu conheces o meu coração, o Senhor sabe que eu pisei feio, mas o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas. 3 negações, 3 declarações de amor. Ao invés de 3 reprimendas, 3 pedidos de amor. Ao invés de apontar o dedo e dizer, não era você o cara que iria me defender? Como é que você me negou diante de uma empregada? Não. A pergunta foi, você me ama? Só aí Pedro se tornou pescador de homens. Porque só pesca homem aquele que ama a Jesus. Só pesca homem aquele que não usa o pescar homem como culpa, como neurose, como proselitismo, como religião, mas pura e simplesmente a expressão do amor por Jesus. Que o ama e que recebe o amor dele. E que faz isso sem nenhuma presunção. Pelo contrário, é na humildade de saber que o amor é frágil.
na humildade de saber que o seu amor não é melhor do que nenhum outro amor. E que o amor que se espera devotar a Ele será sempre inferior ao amor que eu sou capaz de devotar. E que, portanto, caminha todo dia na convicção de que o que o mantém vivo, de que o que mantém fiel, de que o que o mantém servo, não é o seu amor por Ele, mas o amor dele por nós. E de que o seu amor por Ele será um amor que, ainda que seja sincero, verdadeiro e profundo, é um amor frágil, porque parte de corações humanos, pecadores, que tropeçam, que duvidam, que negam, mas que será sempre um amor verdadeiro. Tu sabes todas as coisas. Portanto, é um amor que se entrega ao conhecimento de Cristo. É um amor que se entrega àquele que perscruta o coração e que, portanto, essa pessoa que assim se vê amada e que ama, não precisa ficar fazendo nenhum tipo de joguinho. Não precisa ficar fazendo nenhuma demonstração de conhecimento, de capacidade. Não é preciso fazer contas, porque não há contas a serem feitas. E não há igreja a ser enchida, não há instituição para aumentar. O que existe são pessoas para serem amadas. Pescar homens é sinônimo de amar homens. Pescar homens não tem nada a ver com fazer contagem de quantos disseram que creram em Cristo a partir de um testemunho seu. Se refere a espalhar amor para todo lugar. Quantas pessoas você pescou para Cristo? Tantas pessoas quantas você amou. Tantas pessoas quantas você perdoou. Tantas pessoas quantas você teve compaixão. Tantas pessoas pelas quais você demonstrou bondade. Tantas pessoas pelas quais você orou, abraçou, acolheu. Essas você pescou, ainda que essa pessoa jamais faça qualquer declaração de conversão. Você nunca saberá quantos você pescou. E só pesca quem jamais faz contagem. E só pesca quem não avalia o peixe pescado. Como o próprio Jesus falou, pesca peixes bons, pesca peixes maus, mas nunca separa o peixe mau do peixe bom, porque quem faz isso são os anjos na eternidade. E deixa para eles fazerem. Quanto a nós, a gente apenas distribui amor, e nunca sai perguntando e apontando erros. Nunca sai perguntando, você viu o que você fez? Você viu, você é pecador e você vai para o inferno. Se você continuar no seu pecado, você vai queimar no inferno. Opa, mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Jesus te libertou do seu pecado. A gente começa com a notícia do pecado. Por que a gente não faz como Jesus e começa com a notícia do amor? Você já viu aquele esqueminha de pescar homens da igreja evangélica? Eu aprendi na escola dominical. Sei até os versículos que precisam ser usados. Começa com isso, depois com isso, depois com isso, depois com isso, mas sempre começa com pecado. Sempre começa com pecado. Sempre começa com, não era você que ia me defender? Ah, mas espera aí, você me negou. Oh, mas que coisa, você me ama? Ah, tá, porque eu te amo. Você recebe o meu amor? Não foi nada disso que Jesus fez. Veja se foi esse o esquema de pregação de Jesus. Foi esse o esquema da pregação de Jesus? Primeiro, afundar a pessoa, pisar no pescoço dela e depois falar, tá, mas eu tenho a solução para você. Por que a gente não começa com o amor? Por que a gente não pergunta apenas, você ama? E por que a gente apenas não aceita amar? Apenas amar. É assim que se pesca homens. E aqui com Pedro, tem outra coisa importante que acontece aqui.
Porque depois de Jesus falar isso para ele, diz aqui o versículo 18: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Esse é o convite que Deus nos faz sempre e diariamente. Siga-me. O pescador de homens segue Jesus. Não fica correndo atrás de homens, neuroticamente, achando que é uma culpa ter que salvar o mundo. Não, segue Jesus. E quando se segue Jesus em amor, não haverá amor frágil. Porque o menor dos amores, verdadeiro e dedicado a Cristo, e que sai espalhando amor, é o amor que vai até a cruz, se for necessário, como Pedro, crucificado de acordo com a tradição, de cabeça para baixo. Aquele homem que não teve coragem de falar para uma simples empregada que ele conhecia Jesus, baseado na presunçosa capacidade que ele tinha de saber quem era Jesus, baseado na arrogância daquele que se acha pescador de homens, porque sabe tudo a respeito do Mestre. A partir do momento que é chamado apenas para receber o amor e amar, e declarar o seu amor, e seguir a Cristo em amor, ele vai até a morte na cruz. E quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não achava digno ser morto como o mestre dele. Quando uma pessoa é transformada pelo amor de Cristo, acolhido pelo amor de Cristo, perdoado pelo amor de Cristo, e que aceita o convite para segui-lo em amor, essa pessoa dará testemunho de Cristo sem abrir a boca. Essa pessoa será a luz de Cristo onde estiver, sem que tenha que constranger ninguém com palavras tolas, porque a sua presença será constrangedora. A sua presença constrangerá os outros para aprenderem dele, para seguirem o mesmo mestre que ele. Mas isso só acontece àqueles que têm a coragem de viver em amor sempre, amar a todos sempre, não importa a situação, a circunstância de tal pessoa, amar, 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 amar e continuar amando. Uma pessoa que é assim, atrairá o mundo para conhecerem a mensagem dele. E muitos serão ganhos, e ele nem saberá que muitos foram ganhos. E ele nunca contará quantos foram ganhos, porque ele está no negócio de amar e não de fazer proselitismo. Agora o que acontece logo em seguida é que ele vê João seguindo. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O pescador de homens não se importa com a pescaria do outro. É por isso a doença da pescaria profissional religiosa, que aceita usar qualquer porcaria para pescar os desavisados, porque olha para a pescaria do outro e veja como a igreja dele está grande. Quais são as estratégias que ele usa? Deixe-me utilizar as mesmas estratégias. E assim foi que a nossa Igreja Universal influenciou uma multidão de igrejas no afã de crescerem. Agora, e quantos de nós também não avaliam a sua própria vida com Cristo, olhando para o outro? E quantos não se recolhem,
se recolhem completamente na sua relação com Deus e na exposição dessa relação com o outro, porque veem um. E ao olharem para esse um, veem nele um poder de Deus, veem nele a graça de Deus, veem nele o conhecimento dado por Deus para expor o evangelho, e diz: eu sou tão pequenininho que eu nem me comparo com esse, é melhor eu ficar calado, e é melhor eu me recolher e que ninguém saiba que eu sou de Cristo. Por que nós nos comparamos com outros? Jesus está dizendo: o que é que lhe importa o outro? Quanto a você, siga-me. Nós todos fomos chamados para sermos pescadores de homens, sem nos preocuparmos com a pescaria do outro, sem nos preocuparmos com o caminho do outro, sem nos preocuparmos com a estratégia do outro, sem nos preocuparmos com a vida do outro, sem nos preocuparmos com o que é do outro, sem nos preocuparmos com o que Deus deu para o outro ou deixou de dar para o outro, sem nos compararmos com ninguém, porque a vida com Cristo é a nossa vida com Cristo. E o convite é: pastoreie, pastoreie, pastoreie e siga-me. É só isso. Quanto aos outros, deixe com os outros. Quem pesca é aquele que não se preocupa com pescaria de ninguém, mas apenas vive pescando. E a isca será sempre amor. A isca será sempre bondade, a isca será sempre sorriso no rosto, a isca será sempre alegria, a isca será sempre acolhimento, a isca será sempre um coração aberto para o outro, sem nenhum tipo de intolerância, presunção e arrogância com o outro que é diferente. Pelo contrário, apenas espalhando o amor, porque é o amor que vai permanecer no fim das contas. Para concluir, eu contei 2 histórias no início, vocês não acreditaram na primeira, e ela é verdadeira. Vocês acreditaram na segunda, que está 2000 anos atrás, e vocês só acreditaram porque ela foi contada ou ordenada por Jesus. Por que é que a gente tem tanta facilidade para acreditar que tinham 2 dracmas na boca de um peixe, e não conseguimos acreditar que você e eu podemos sim sermos transformados em pescadores de homens? Você já parou para pensar que coisa mais gloriosa do que essa? Ser pescador de homens? Tá, mas se vocês disseram que acreditam na pescaria da dracma, porque foi Jesus quem mandou, por que é que não acredita na outra ordem de Jesus, na outra palavra de Jesus, no outro convite de Jesus? Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Por que é que a gente vive como se isso não fosse verdade? Por que é que a gente não acredita de todo o coração? A gente acredita na dracma porque ela não tem nada a ver com a gente. A gente acredita mesmo que uma dracma saiu da boca de um peixe. Porque, afinal de contas, é só uma dracma. Mas aí você fala: eu ser pescador de homens? Tá de brincadeira. Não. Isso é para o Caio Fábio. Isso aí é para os missionários. Isso aí é para o meu pai, para minha mãe. Para mim não, porque eu vivo negando. Mas o que Jesus faz é olhar para você hoje aqui e perguntar: você me ama? É isso que ele te pergunta: você me ama? Se você me ama, siga-me. E você não vai nem perceber, mas você vai pescar homens. Você vai pescar seus filhos, você vai pescar a esposa, marido. Você vai pescar os amigos do trabalho, da escola. Você vai pescar os vizinhos. Você vai pescar as pessoas à sua volta que terão que se render ao amor. Que terão que se render inegavelmente à bondade que sai de você. Quem ama assim tem um poder que nenhum milagre de dracma na boca de um peixe pode se comparar. O poder de pescar homens
pelo amor e transformar um mundo louco, cheio de ódio, em um mundo melhor. Agora você não precisa pensar em transformar o mundo. Comece só pela sua casa. Comece só pela relação com a sua esposa, com seu marido e com seu filho. Você já pescou seus filhos? Você já pescou sua esposa? Já pescou seu marido? Eu estou perguntando se você amou. É isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se não há dúvida em seus filhos de que você os ama de todo o coração. Eu estou perguntando se nós temos sido bondosos. Nós poderíamos ser conhecidos como homens bons? O veredito, o testemunho sobre nós poderia ser só: é uma pessoa muito boa. E isso já seria uma glória. Que você não seja conhecido como um homem inteligente, mas como um homem amoroso. Que você não seja conhecido como um homem de sucesso nos negócios, mas como um homem amoroso, como uma mulher amorosa. Vocês mulheres querem conquistar o mundo? Vocês são muito melhores do que nós homens. E é fácil vocês conquistarem as melhores profissões, as melhores funções e os melhores salários. Porque vocês são muito melhores do que nós. E vocês estão conquistando cada posto aí na sociedade que não é brincadeira. Mas quantos filhos vocês já perderam por causa disso? Quantos maridos já perderam por causa disso? Quantas amizades já perderam por causa disso? Não seria melhor se fossem conhecidas como mulheres que amam do que mulheres que tiveram sucesso? Não seria melhor que vocês recebessem o abraço carinhoso, amoroso de filhos, marido, amigos, irmãos, que te abraçam pela pessoa que você é e não porque você apareceu na capa de uma revista famosa de negócios como uma pessoa de sucesso? O que você quer? Você quer cargos? Dinheiro? Você quer ser reconhecido pelos seus filhos porque você deixou bens para eles? Tá, se você puder deixar bens, tá bom, que coisa boa, né? Mas Deus te livre da desgraça de deixar seus filhos milionários e vazios de amor. Que saiamos daqui hoje, eu e vocês, como pescadores de homens, e que amanhã, hoje, agora, que a gente saia puxando uma rede lotada de peixes, de pessoas que foram amadas por nós. Porque quando Jesus diz, jogue a rede, porque lá você vai encontrar peixe, é porque lá você encontra peixe. E quando ele diz, siga-me e distribua amor, é porque ele sabe que o amor é poderoso para transformar milhares de pessoas. Para encerrar mesmo agora, vocês se lembram que Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão? Nós estamos vivendo dias muito difíceis e vão ficar piores. E chegará um dia, e não está longe, que os homens e mulheres vão clamar por um pouquinho de amor. Que eles vão correr atrás para serem alimentados, porque vão ter fome de amor. Jesus pegou pães e peixes e os multiplicou, apenas 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão. Que sejamos nós aqui, esse pouquinho de gente, os 5 pães e os 2 peixinhos, preparados para alimentar
uma multidão de famintos de amor que nós teremos no mundo. Que o dia que o mundo clamar por amor, eles encontrem amor em nós. E essa será a maior das pescarias que nós poderemos fazer. Que Deus me dê a graça de pescar muita gente essa semana, por onde eu passar. Que Ele encha meu coração de amor, para que, recebendo o amor dEle, que só me pergunta: Adailton, você me ama? Mesmo eu tendo negado, mesmo eu tendo tropeçado, mesmo eu tendo falhado, mesmo eu sendo tão frágil, um vermezinho, que Ele abra meu coração para receber o amor que vem dEle, porque a única coisa que Ele quer de mim é um amor sincero, verdadeiro, aberto, simples, doado, com verdade de um coração aberto que não tem nada para esconder, nada para fingir, nada para se orgulhar, nada para que encha a vida de presunção e de arrogância contra o outro, mas apenas a certeza de que sou apenas um pecador e que diz: afasta-se de mim porque eu sou pecador, assim como Pedro começou, mas que termine em mim com a declaração de que aquele que me amou, Jesus, me amou até o fim e que deu a vida por mim, por me amar, e que a única coisa que Ele quer de mim é o amor. E eu te peço, Jesus, permita-me amar completamente minha esposa, meus filhos e os meus netos, para que eles sejam pescados para Ti, sem palavras, sem religião, sem proselitismo, sem contagem, apenas com amor. Ajuda-me a amar os demais motoristas que estão dirigindo nas estradas ao meu lado, para que a minha reação seja a reação sempre de amor. Ajuda-me a amar aqueles que trabalham comigo, para que sejam pescados para o amor, ao verem a minha ação e reação perdoadora, amorosa, tranquila, silenciosa, pacificada, sem neuroses, sem correrias, sem amor ao dinheiro, sem busca por posições, por postos, sem entregar-me ao amor ao dinheiro, mas entregar-me tão somente ao amor àqueles que estão à minha volta, valorizando aquilo que o amor valoriza. Que o Teu amor em mim, Jesus, cause uma transformação tão grande, que meus pais, que os meus irmãos, que os meus amigos, que todos à minha volta vejam o amor e assim sejam pescados para Ti a cada dia. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, o meu Salvador, que me amou e que me recebe com todo amor, de braços abertos, assim como eu sou, e me convida para segui-lo. É em nome dele que eu oro. Amém e amém. Aquele homem que foi chamado para ser pescador de homens e que andou com Jesus 3 anos e que depois o negou vergonhosamente, depois de achar que já sabia tudo e que já tinha alcançado um nível em que poderia dizer: todos te negarão, menos eu. Longe de ti, isso nunca vai acontecer contigo. E depois ele nega. Aí quando Jesus diz para se encontrarem, ele disse assim: avise aos demais, aos apóstolos e a Pedro. Ele destacou o nome de Pedro. Chame os outros,
e Pedro. Vocês acham que isso aconteceu só para nós sabermos? Não. É porque hoje Jesus continua nos destacando da multidão. Chame a todos e o Adailton. Chame a todos e o Chico. Pense um pouco em Pedro e se encontrar com Jesus. E agora, quando ele se encontra com Jesus e diz: o teu amor me chama, porque Jesus voltou a dizer para ele: siga-me, Pedro. A mesma coisa que ele tinha dito lá atrás: siga-me. E agora ele repete: siga-me. Nada mudou, Pedro. Nada mudou. Siga-me. Eu não mudei. Você negou, mas nada mudou comigo em relação a você. E nessa hora, é como se Pedro dissesse: vou deixar na cruz tudo que passou. Vou deixar para trás tudo que passou. É hora de você também deixar para trás tudo que passou. Não importa se até hoje, se até agora você não espalhou amor, se você não foi capaz de amar a todos à sua volta. Não tem problema se até agora você falhou em distribuir bondade e compaixão para os que pecaram contra você, para quem pisou em você. Não importa se você não foi um marido amoroso até agora, se você não foi uma esposa amorosa até agora, se você não foi um pai amoroso até agora. Deixa para trás e coloque na cruz: o teu amor me chama. O amor de Cristo nos chama essa noite. O amor de Cristo te chama essa noite para deixar para trás e viver a partir de agora dependendo do amor dele. Eu dependo do teu amor mais que tudo. Eu confio no teu amor. Eu confio que o teu amor tem poder para curar dores, as suas e a de todos os outros. Não importa quais foram as dores que você sofreu até agora, o amor tem poder para curar. Se você disse que acredita que uma dracma, uma moeda, estava na boca de um peixe, porque Jesus falou que estaria, então acredite que o amor tem poder para transformar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Acredite nisso e viva assim. Ó Deus, abra o coração dos meus irmãos aqui para verem a tua cruz e para ouvirem o teu chamado, o chamado do teu amor que convida a cada um pelo nome e diz: siga-me em amor. E que a tua voz transforme o nosso ser, para que tudo fique para trás e que a gente dependa a partir de agora totalmente do teu amor para curar as nossas dores e as dores daqueles que vivem conosco. Que o nosso amor em ti seja esse poder do Senhor na vida de todos. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos, e que essa seja uma semana muito abençoada pelo Senhor.